Não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, mas que essa palavra ela possa trazer conforto ao teu coração e direção do Senhor. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, ela se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 13, que diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 7, 13. Nós conhecemos muito bem 2 Crônicas 7, 14, mas eu quero começar um versículo antes para poder dar um enfoque maior para o texto aqui, para a gente não fugir muito do que o texto fala para nós. Se eu cerrar os céus, Deus falando a Salomão, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que a gente possa compreender aqui o contexto da situação, irmãos, Deus aqui está respondendo uma oração de Salomão. Salomão, alguns dizem que alguns meses ou até anos, Salomão, ele havia feito o templo, havia feito sacrifícios ao Senhor, ele e todo o povo. E o Senhor depois, respondendo à oração de Salomão, disse a ele exatamente isso que nós acabamos de ler. Deus começa a falar com ele a partir do verso 11. E ao longo desse capítulo, Deus ele continua falando que se Salomão permanecesse nos caminhos do Senhor, se Salomão permanecesse andando segundo os mandamentos do Senhor, Deus seria fiel com ele, assim como foi com seu pai Davi. Irmãos, o que eu percebo, hoje tem falado-se muito dessa situação que todo o mundo tem participado, desse coronavírus e tal, e eu penso o seguinte: a única coisa que eu vejo com relação a essa situação é que Deus, ele quer do seu povo aproximação, assim como sempre quis. Deus, ele quer do povo que se chama pelo meu nome, você que se diz que é cristão, Deus, ele quer que você se aproxime do Senhor. Deus quer que eu me aproxime dele e das coisas dele. Todas as vezes que nós vemos a manifestação do poder de Deus, todas as vezes que nós vemos Deus falando com o povo, ou Deus buscando a face do povo, nós percebemos que Deus só quer uma coisa do seu povo: santificação. Ou seja, separação daqueles que são do Senhor do pecado. Deus, ele fala aqui para Salomão: Salomão, enquanto você estiver andando nos meus caminhos, eu serei contigo. Todas as vezes que Deus fala aqui, se eu cerrar os céus, não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar pestes entre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar aqui, meu irmão, quer dizer o seguinte: tornar-se humilde. Tornar-se humilde no sentido de que nós precisamos compreender que existe um ser muito maior que nós, que é Deus. Nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas, que Deus é soberano, que em tudo aquilo que o povo que se chama pelo nome dele, nós que nos dizemos cristãos, em tudo nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas infelizmente, irmãos, aquilo que eu mais percebo é que nós temos negligenciado a palavra do Senhor, nós temos negligenciado a forma como nós temos conduzido as coisas do Senhor. As pessoas olham para nós e elas não sentem vontade de se converter. As pessoas olham para nós e elas criam repulsa, e não é porque nós somos fiéis a Deus, muito pelo contrário. É porque nós levamos as coisas de Deus de forma negligente. As pessoas, quando olham para nós, elas gostariam que vissem homens e mulheres de Deus.
Mas o que as pessoas veem muitas vezes não é exatamente isso. Elas olham para nós e veem homens e mulheres que andam de qualquer maneira, jurando que Deus é amor e que Deus irá perdoar todas as coisas. Nós somos caracterizados pela palavra de Deus como pessoas hipócritas, que nós condenamos o erro das pessoas, isso está no livro de Romanos. Nós condenamos os erros das pessoas, mas nós mesmos achamos que Deus irá perdoar os nossos pecados somente pelo simples motivo de nós condenarmos os nossos irmãos. Deus irá nos julgar da mesma forma como nós julgamos os nossos irmãos. Então nós precisamos entender que eu preciso me tornar humilde diante de Deus e reconhecer que somente Ele é digno, é justo e merecedor de receber toda a honra e toda a glória. Orar, irmãos, a oração, você não necessariamente precisa estar num ambiente propício para isso. Você pode orar o tempo todo, você pode estar vendo a TV e falar com o Senhor, você pode estar andando na rua, falar com o Senhor, você pode estar pedalando, você pode estar correndo, você pode estar fazendo serviço de casa, você pode estar arrumando o seu carro, você pode estar fazendo uma caminhada, qualquer coisa que você esteja fazendo, você pode estar ligado com o Senhor. Deus, Ele está pronto para ouvir as nossas orações. A qualquer momento, você e eu podemos clamar ao Senhor. Nós não precisamos, ainda que eu posso ter o meu momento com Deus, o meu devocional com Deus, eu posso ter ali a minha casa, onde eu vou dobrar o meu joelho no meu quarto, eu posso fazer isso. Em Mateus 6, diz que eu posso fazer, que eu devo fazer isso, mas eu não posso usar isso como desculpa. Eu não posso falar assim, eu oro só quando eu chego em casa. Não, você pode orar constantemente, aonde quer que você estiver, e buscar a minha face. Irmãos, Deus, Ele fala, é buscar a Ele, somente Ele. Ele é o verdadeiro Deus, o qual nós devemos buscar. Ele é Senhor dessa nação. Nós precisamos buscar e buscar certo, buscar aquele que realmente pode fazer algo por cada um de nós, irmãos. Porque se nós buscarmos em outras fontes, nós não teremos a solução. Mas quando nós buscamos verdadeiramente em Deus, assim como Salomão fez, assim como Davi fez, nós obtemos resposta. E se converter dos seus maus caminhos, irmãos, isso é o mais difícil, e que nós vemos entre os homens e mulheres de Deus, justamente é a falta de conversão. Nós queremos vir para Deus, mas não queremos abandonar o pecado. Muitas vezes nós queremos trazer as coisas que tem no mundo para podermos atrair mais pessoas. Isso é erro. Nós não devemos fazer dessa forma. Nós devemos mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem por elas, que é a salvação em Jesus Cristo. Todos nós, livro de Romanos fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estamos da glória de Deus. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. É isso que nós devemos pregar, irmãos. É isso que nós devemos levar ao mundo. Nós não precisamos criar mecanismos para que as pessoas se voltem para Deus. Nós precisamos somente pregar o evangelho genuíno, que são as boas novas, que é o evangelho da graça, aquele que alcança o perdido, aquele que transforma a vida do homem e da mulher, que se converte verdadeiramente aos caminhos do Senhor. Muitas pessoas nesse período difícil têm buscado a face do Senhor, mas você quer que eu diga uma coisa? Infelizmente, quando tudo isso acabar, as pessoas vão voltar para os seus afazeres, elas vão voltar para os seus trabalhos, elas vão voltar para a sua rotina, como se absolutamente nada tivesse acontecido, e irão mais uma vez abandonar o Senhor. Mais uma vez nós iremos virar as costas para Deus. Por quê? Porque Ele já nos perdoou, porque Ele já sarou a nossa terra. Irmão, como eu falei no começo, Deus, Ele exige do seu povo santidade, santificação, e isso é algo que não é somente para hoje, isso é para todos os dias. Enquanto nós estivermos caminhando, peregrinando por essa terra, o Senhor exige de nós
homens e mulheres que se dizem cristãos, santificação, santidade. O que eu preciso fazer? Converter dos meus maus caminhos. Pastor, o que eu preciso fazer? Irmão, você sabe. Você sabe, porque o próprio Espírito Santo de Deus fala ao seu coração o que é que você precisa abandonar, mas você não abandona porque você não quer. É difícil, irmão, é difícil para todo mundo. E é por isso que a nossa força, ela vem do Senhor. E é por isso que Deus fala, buscar a minha face, buscar a face de Deus, buscar a face do próprio Deus, aquele que criou você, aquele que conhece toda e qualquer dificuldade que você e eu possamos estar enfrentando. É somente Ele pode trazer conforto para o teu coração, irmão. Abra os olhos, abra o teu coração, entenda que é somente Deus que pode fazer algo por nós. Pastor nenhum pode fazer, padre nenhum pode fazer, nenhum líder pode fazer, irmão. Somente Deus. Então para que servem os líderes? Para que servem os pastores? Para trazer mensagens como essa que eu estou trazendo para você no dia de hoje. Os pastores são para poder levar as ovelhas até onde tem o alimento bom para elas. E qual é o alimento bom, irmão? É a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui absolutamente nada que seja de mim. Eu estou falando algo que é concernente às coisas do Senhor. Cabe você ouvir ou não aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração, irmãos. Aqui Deus ele deixa muito claro para nós quais são os passos que nós devemos fazer. Se humilhar, me tornar humilde. Reconhecer o meu pecado, reconhecer onde eu estou errado, e irmão, sair dessa vida de pecado, arrancar esse mal pela raiz, de uma vez por todas, e lutar contra isso. Esse é o momento para isso. Se tudo tem acontecido, eu creio que é porque Deus ele está dando mais uma oportunidade para que o seu povo se volte para Ele. A ira de Deus é o fim dos tempos. Irmãos, é a oportunidade que Deus tem concedido a mim e a você de se converter dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para Ele, e nos humilharmos e reconhecermos que somente Ele é Deus. E Ele continua: orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus cumpre aqui a sua promessa: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a promessa de Deus é muito linda, só que nós temos que cumprir a nossa parte. E eu oro para que você receba essa mensagem no dia de hoje e se converta dos seus maus caminhos. Olhe para dentro de si e veja aquilo que Deus está falando no seu coração. Irmãos, em nome de Jesus, faça aquilo que é correto diante do Senhor. Pare de negligenciar as coisas do Senhor. Pare de fazer as coisas de Deus de forma relaxada, de qualquer maneira. Faça as coisas do Senhor de forma correta, de forma prudente. Se aproxime do Senhor e das coisas que Ele tem. E aí o Senhor vai ouvir. E o Senhor vai sarar a nossa terra e perdoar os nossos pecados. Que Deus abençoe você, a sua família. Você que está passando por dificuldade, que Deus possa confortar você e que Deus possa trazer a solução para as dificuldades que você tem passado. E que nós possamos continuar verdadeiramente buscando a face do Senhor e orando a Ele. No nome santo de Jesus Cristo, é o que eu peço, irmão. E agradeço a Deus pela oportunidade de hoje poder estar entrando na tua casa e trazendo essa mensagem para você. Deus abençoe e uma ótima semana.